Nesse vídeo nós vamos entender o comportamento de um relé. O relé nada mais é do que um interruptor eletromagnético. Para entender o funcionamento, vamos à nossa tela. Então vamos entender um pouco como funciona o relé. O relé nada mais é do que um interruptor que funciona com um eletroímã. Então esse eletroímã liga ou desliga o interruptor. Basicamente o desenho dele explica, né? Nós temos o eletroímã, então uma entrada para o eletroímã, uma entrada da corrente, que é a corrente que ela vai andar por um lado ou pelo outro do nosso relé, que é o normalmente aberto e normalmente fechado. Então é bem simples. Como funciona aqui os pinos que nós olhamos? A corrente entra, ela sai por um lado. Se o eletroímã for ativado, o relé comuta e ele sai pelo outro lado. Então, o relé está saindo por um lado. Quando eu ativo o eletroímã, ele passa a sair pelo outro lado. E como é que esse ímã é ativado? Esse eletroímã é ativado? Ele também tem uma entrada de corrente. Se a corrente estiver passando, o eletroímã é ativado. Se não, ele é desativado. Um exemplo aqui de um relé, parecido com o que nós vamos usar. Ele vem sempre indicativo qual é a corrente que ele usa para ativar o eletroímã e quais as correntes suportadas na nossa transmissão. Para a gente exemplificar, nós vamos fazer um circuito bem simples. Basicamente é um circuito onde eu vou ter uma fonte de 5 volts e eu vou usar essa fonte tanto para a nossa corrente quanto para acionar o relé. Então, para usar a nossa corrente, nós vamos ligar dois LEDs, um vermelho e um amarelo. Por isso eu uso um resistor, né, para reduzir um pouco a nossa corrente. E para ativar o nosso relé, eu vou usar um botão. Um simples botão que eu aperto, ele vai comutar entre um lado e o outro lado. E aí a gente vai ver como funciona o relé. Ok? Então vamos fazer a montagem desse exemplo para ver como é que funciona. Então, como vimos na nossa tela, o nosso relé, que estamos usando um relé de 5 conexões, funciona com uma bobina, ligando positivo e negativo, e sempre que ela der a conexão, ele liga. A nosso fio base, né, ou a nossa corrente, por onde entra a corrente, e os dois terminais de saída, normalmente fechado, normalmente aberto. O que quer dizer isso? Se não estiver passando corrente aqui, ele sai por um lado, se estiver passando corrente, ele sai pelo outro. Então o relé funciona exatamente assim. E a grande vantagem dele é que nós podemos ter uma bobina de 5 volts e ter uma saída de 110 ou 220 volts. Nós estamos usando um relé de 5 volts DC para ativar a bobina e ele pode trabalhar até ou 110 volts com 10 amperes ou 220 volts com 7 amperes. No nosso exemplo aqui para testar o relé, nós vamos trabalhar sempre com os 5 volts. Para começar, eu vou ligar ao relé alguns cabos para que fique fácil da gente trabalhar na nossa protoboard. Então vamos lá. Feita a ligação dos cabos, coloquei uma fita para segurar os cabos aqui e não escapar. Um de cada cor, para ficar fácil da gente trabalhar. Eu vou ligar então o nosso relé. Nós temos o cabo roxo e azul com as duas saídas. Eu vou colocar na protoboard. Ficando uma de cada lado. E o cabo central é o amarelo. Logo, o vermelho e o verde são a nossa bobina. Então o cabo central é o amarelo.
Então, para a gente entender, as saídas, a bobina e o amarelo é a nossa base, né? É a nossa corrente de entrada. Vou ligar a nossa corrente. Na protoboard. Eu vou usar um botão para acionar o relé. Posso botar um enfeite no botão, né? Fica mais bonito. E vou ligar duas luzes. Uma amarela, para quando eu acionar o relé, e uma vermelha, quando o relé não estiver acionado. Eu vou ligar essas duas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o LED ligado no negativo e o positivo dele ligado no relé, cada um deles. Agora eu vou ligar o fio base, né, onde entra a corrente para o relé que vai sair para um desses dois lados. E está pronto. Vamos ao teste? Então, ao ligar a fonte, o nosso normalmente fechado está aceso. E quando eu acionar o botão, eu vou passar a corrente para a bobina vai magnetizar e vai trocar o lado e vai acender o amarelo. Ouçam o barulho. Então, o que nós vamos mudar nesse nosso circuito? Nós vamos ligar uma das fases direto na lâmpada e a outra ela vai ser a nossa base e ela vai substituir a saída do LED amarelo. A gente não pode manter o LED vermelho, porque como a corrente que está entrando é 220 volts, o LED queimaria instantaneamente. Então nós vamos retirá-lo. Posteriormente, na próxima etapa, nós vamos usar ele aí sim com os diodos e resistores necessários. Então vamos fazer isso. Nós ligamos uma das fases diretamente, então está na linha negativa,
E a outra fase a gente trouxe para o pino central do nosso relé e a saída ligada no outro lado da nossa lâmpada. Bem simples. Então vamos ver o funcionamento. É óbvio que para o interruptor isso é um circuito complexo apenas para o interruptor, mas é só um exemplo.